Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Big Techs na mira. Ministério Público Federal cobra Telegram por disparos em massa contra a PL das fake news. Rede social diz que lei acabaria com liberdade de expressão no Brasil. Governo classifica a mensagem como absurda. Relator do projeto chama de jogo sujo. E você vai ver também. Ministro da Justiça, Flávio Dino, bate boca com oposição em comissão do Senado. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Hoje à tarde, o aplicativo Telegram disparou mensagens em massa contra o PL das fake news. Parlamentares repudiaram a ação e o Ministério Público Federal enviou um ofício cobrando explicações à empresa. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem os detalhes. Oi, Igor, boa noite. Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. As mensagens começaram a chegar por volta das 5 horas da tarde. O texto enviado de forma automática afirma que o projeto de lei vai acabar com a liberdade de expressão no Brasil e orientou os usuários a entrarem em contato com os deputados para pedir o engavetamento do PL. O Ministério Público Federal notificou a empresa Telegram e deu 10 dias para que o aplicativo explique por que disparou essas mensagens. O MPF também determinou que o Telegram deve identificar com o nome e o endereço eletrônico as pessoas que elaboraram esse texto. A Secretaria Nacional do Consumidor também notificou a empresa. Já o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, classificou como inacreditável essa ação do aplicativo e disse que empresa estrangeira nenhuma é maior do que a soberania do país. O relator do projeto de lei das fake news aqui na Câmara, deputado Orlando Silva, e aliados políticos também repudiaram esse texto do Telegram. Em uma entrevista exclusiva ao Rede TV News, Orlando Silva disse agora há pouco que a equipe dele vai entrar em contato e pedir direito de resposta. Vamos acompanhar. Nossa equipe jurídica está trabalhando para preparar uma ação no Supremo Tribunal Federal exigindo o direito de resposta, para que nós possamos ter, no mesmo espaço, com a mesma dimensão do que foi publicado pelo Telegram, uma resposta desmentindo cada um dos itens que eles apontaram nessa nota. Imagina, falar de riscos à censura no Brasil e dizer que o Congresso Nacional patrocina isso é um ataque ao Congresso e à democracia brasileira. Bom, e por falar em PL das fake news, daqui a pouquinho os deputados aqui na Câmara devem decidir se vão retirar 2 pontos do trecho apresentado, do texto apresentado. O pagamento de conteúdos jornalísticos e o trecho que trata de direitos autorais. Se os deputados optarem por retirar esses trechos, então eles serão votados à parte em caráter de urgência. O mérito do projeto deve ser votado somente na semana que vem. A gente vai seguir acompanhando. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. O Ministério Público Federal disse que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, não facilitaram a ação de vândalos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. O relatório que o procurador da República, Carlos Henrique Martins Lima, assina, leva em consideração provas e depoimentos colhidos desde os ataques golpistas. Esse trecho do documento mostra que até sexta-feira, Ibanez Rocha, Anderson Torres e a cúpula da Polícia Militar recebiam informações de que a adesão ao movimento era baixa e que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, não tinha registro de ônibus para Brasília. O relatório também aponta que as forças de segurança só começaram a receber alertas de possíveis ações violentas às 9 horas da manhã de domingo. Assim, o procurador concluiu não ser possível identificar uma conduta dolosa, omissiva ou comissiva por parte dos investigados para configurar ato de improbidade administrativa. O mesmo entendimento do MPF se aplica ao ex-chefe de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, também ao comandante da PM, Clepter Rosa Gonçalves, ao coronel Fábio Augusto, ex-comandante da Polícia Militar, e ao ex-secretário executivo de Segurança, Fernando de Souza Oliveira.
Para esta especialista, o relatório não foi técnico o suficiente e apresentou argumentos superficiais. Em caso tão complexo, deveria se trazer de forma mais técnica um estudo propriamente sobre a improbidade, sobre as atuações desses envolvidos, o que não se percebeu. Percebeu-se a transcrição das oitivas e meras conclusões de que não houve a intenção. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito dos atos antidemocráticos, já recebeu esse relatório do Ministério Público Federal. Pelo rito, o ministro pode devolver o documento ao procurador e pedir mais detalhes ou arquivar o processo. A decisão deve ser tomada nos próximos dias. O governador Ibanez Rocha disse que confia na justiça. A defesa dos demais investigados ainda não se posicionou. O presidente da CPI do vandalismo na Câmara Legislativa do Distrito Federal disse que o inquérito não altera as investigações da comissão. Nós estamos tratando da questão criminal. O que nós queremos descobrir é por que uma das Torres viajou para os Estados Unidos, por que abriram a esplanada dos ministérios no dia 8. Tudo isso é crime. O ministro da Justiça também acredita que a análise do procurador não vai atrapalhar as investigações. Os sistemas de responsabilidade são múltiplos e claro que um não influencia o outro. Então pode haver eventualmente esse entendimento, mas isso não significa que os outros sistemas de responsabilidade, por exemplo, criminal, administrativa, não irão atuar. É um tema que compete ao Poder Judiciário e, em última análise, fazer esse julgamento. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar mais 250 denúncias contra os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O julgamento virtual foi iniciado à meia-noite e será finalizado no próximo dia 15. O primeiro voto foi o do relator, ministro Alexandre de Moraes, que se manifestou a favor das acusações. Até o momento, a corte já tornou réus 550 investigados. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve na Comissão de Segurança Pública do Senado para falar sobre os planos do governo federal para os próximos anos. Porém, mais uma vez, a audiência foi marcada por embates com senadores da oposição. O primeiro a se inscrever para questionar o ministro foi o senador Flávio Bolsonaro. Ele mostrou o vídeo sobre a morte de policiais e a presença de traficantes armados no Complexo da Maré. Desde que Flávio Dino visitou a comunidade em março, bolsonaristas acusam o ministro de fazer acordo com criminosos para entrar na região. Dino reagiu. O senador Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia e é um tema que ele conhece muito de perto, esse casamento de milícia com narcotráfico. O senador Marcos Duval questionou o ministro sobre a participação dele nos atos golpistas de 8 de janeiro. Mais uma vez, o ministro rebateu. Do que eu consegui entender, ele fala, a Força Nacional foi dispensada. Não, não foi dispensada, é o contrário do que o senhor afirma. Relatório da BIM, eu recebi relatório da BIM. Eu já disse, eu vou dizer mais uma vez, eu não recebi relatório da BIM. O senhor pergunta se eu estava, se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Em seguida, o senador Sérgio Moro saiu em defesa de Marcos Duval e Dino reagiu. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Eu sou ficha limpa. Eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público. Eu nunca tive sentença anulada. O mercado financeiro reagiu bem à divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A bolsa subiu 1,01% e o dólar fechou em queda, cotada a R$ 4,98. Um dos pontos positivos da ata foi a referência ao novo marco fiscal. A ata divulgada hoje traz o cenário considerado pelo Copom para a decisão da última quarta-feira, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Alguns pontos chamaram a atenção do mercado e do governo. Segundo o documento, o cenário ainda é de incertezas. A inflação ao consumidor continua elevada e acima do intervalo que torna possível o cumprimento da meta de inflação.
Por outro lado, a ata mostra o otimismo com o arcabouço fiscal e afirma que ele reduziu a incerteza associada ao crescimento da dívida pública. Ainda segundo o Copom, um arcabouço sólido e crível pode levar a um processo desinflacionário mais benigno, ao reduzir as expectativas de inflação e a incerteza na economia. A ata cita ainda que as condições hídricas positivas sinalizam um cenário confortável em relação aos preços da energia e destaca que efeitos de medidas tributárias adotadas pelo governo devem ajudar a reduzir a inflação nos próximos 3 meses. Eles falaram, e nós vimos também pela mídia hoje, que a expectativa é de baixa relevante da inflação nesse segundo trimestre. Portanto, não é só abril, nós estamos com expectativa positiva para abril, para maio e para junho. A ministra Simone Tebet também mostrou confiança com a indicação do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, para a diretoria de política monetária do Banco Central. A avaliação é que Galípolo será um porta-voz importante na defesa pela queda dos juros. O secretário não quis comentar a ata, mas confirmou que vai usar o bom relacionamento para buscar uma convergência. Todo mundo quer baixar os juros, ninguém. Eu tenho convicção que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional, nem pessoal, de ter um juros mais alto. Tenho absoluta convicção disso. Eu acho que o que vem sendo feito pela Fazenda é tentar criar um ambiente para que o mercado possa colocar os preços da maneira adequada e que o Banco Central possa sancionar essa redução de juros. O BNDES anunciou a liberação de 2 bilhões de reais para uma linha de crédito em dólares para o agronegócio. O valor se soma a outros 2 bilhões anunciados em abril. A ação do banco atende à determinação do presidente Lula de aumentar o crédito para empresas do setor. A linha de crédito rural pode ser paga em até 10 anos, com os 2 primeiros anos de carência e uma taxa de juros de 7,59% ao ano, mais a variação cambial. O banco anunciou também que ainda neste mês deve lançar uma linha de crédito em dólar para a indústria. O presidente Lula participou hoje da inauguração da linha de produção dos caças Gripen na fábrica da Embraer, no interior de São Paulo. 15 unidades do caça serão produzidos por engenheiros e técnicos brasileiros. Acompanhado do ministro da Defesa Civil, José Múcio, e do comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, o presidente visitou a plataforma da linha de produção do caça F-39 Gripen na Embraer. Durante a cerimônia de inauguração, Lula assistiu ainda a um voo de demonstração da aeronave. Atualmente, 4 aviões do tipo operam na base de Anápolis, em Goiás. O caça está entre os modelos mais tecnológicos do mundo. Essa parceria proporcionou ainda ao Brasil a necessária transferência de tecnologia de ponta, permitindo hoje a inauguração de uma linha de produção da aeronave em solo nacional. Destaco que poucos países no mundo possuem essa capacidade. O Gripen é uma parceria entre Brasil e Suécia para garantir uma ampla transferência de tecnologia e de treinamento de profissionais. A renovação da aviação de caça no país é um dos principais projetos estratégicos do Ministério da Defesa. O projeto prevê que 15 unidades do primeiro lote de 36 caças comprados pelo Brasil sejam produzidas por engenheiros e técnicos brasileiros até 2027. O objetivo é substituir os caças F-5 comprados nos anos 70. Temos discussões avançadas para o aumento do conteúdo nacional do caça, usando a cadeia de suprimentos e a base industrial de defesa brasileira, criando divisas, rendas e emprego altamente qualificado e trazendo benefícios tangíveis ao Brasil. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 37 anos, o ex-deputado federal David Miranda. Ele estava internado desde agosto de 2022. Foram 9 meses em uma unidade de terapia intensiva lutando pela vida. O ex-deputado federal pelo PDT, David Miranda, foi internado em agosto do ano passado neste hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro para tratar uma infecção gastrointestinal. Nesse tempo, ele teve diversas infecções que evoluíram para uma infecção generalizada. David Miranda seria candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados, mas em setembro a família do parlamentar anunciou a desistência da disputa por causa da internação. Ele morreu na véspera do aniversário de 38 anos.
O ex-parlamentar nasceu e cresceu na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio. Foi o primeiro vereador homossexual da Câmara Fluminense ao ser eleito em 2016. Em 2019, ocupou a vaga do então deputado federal Jean Williams, de quem era suplente. Antes de entrar para a política, Miranda trabalhou como jornalista e estrategista de marketing. Nas redes sociais, diversos políticos lamentaram a morte do ex-deputado. O presidente Lula escreveu: um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o Rio e o Brasil perdem um dedicado deputado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, lamentou a morte do ex-deputado e desejou: descanse em paz após uma luta intensa pela vida. David Miranda deixa o marido, o jornalista americano Glenn Greenwald, e 2 filhos. Um assessor do Tribunal Superior Eleitoral foi preso por violência doméstica em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Eduardo de Oliveira Talhaferro discutiu com a esposa e fez um disparo com arma de fogo dentro da casa. A mulher então correu para se proteger com as 2 filhas e chamou a polícia. A arma usada foi apreendida, assim como as munições. O assessor do TSE vai responder por violência doméstica, disparo de arma de fogo e ameaça. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral disse que o assessor foi exonerado. O aumento do número de acidentes e mortes de ciclistas em Minas Gerais alerta para a importância dos motoristas respeitarem uma das leis de trânsito. Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. Tiago Barbosa Bento, de 33 anos, está internado em estado grave em Belo Horizonte. No último sábado, o ciclista treinava com um grupo de amigos quando foi atingido por um carro. O motorista fugiu, mas foi preso horas depois. Tiago sofreu várias fraturas e teve traumatismo craniano. Ele está em coma induzido, né? Sofreu uma perfuração pulmonar também. No mês passado, o atleta Eduardo Lobato, de 41 anos, foi atropelado por um motorista com sinais de embriaguez na BR-040, na Grande BH, e não resistiu. Gilberto estava com o amigo na hora do acidente. Pegou ele totalmente no acostamento por trás, entendeu? Em linha reta. Ele não saiu da pista, não foi fechado, ele pegou por trás, exatamente por trás nele. Nos últimos 30 dias, outros 3 ciclistas morreram atropelados em rodovias de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre 2019 e 2022, o estado registrou 718 acidentes nas estradas envolvendo usuários de bicicletas. 72 morreram. Nas grandes cidades, a preocupação com a segurança de quem usa a bicicleta como meio de transporte também é grande. Ronaldo pedala há 3 anos nas ruas e avenidas da capital mineira. Uma parcela respeita, a gente pede passagem, eles dão, mas não são todos não. O último levantamento do Ministério da Saúde mostra que Belo Horizonte é a 4ª capital do país em número de mortes de ciclistas, atrás apenas de Goiânia, Curitiba e Recife. Aqui, a média é de aproximadamente 1 óbito por mês. A cidade tem mais de 100 quilômetros de ciclovias. Os números mostram ainda que mais de 2.500 ciclistas morreram em todo o país em 2021, média de 7 por dia. Este bombeiro lembra que os motoristas devem redobrar a atenção e adotar uma direção preventiva em relação aos veículos de 2 rodas. Em qualquer via, a distância recomendada é de pelo menos 1,5 metro. Se não tem um local de ultrapassagem ali, que os veículos segurem um pouco, deixa a bicicleta afastar, tem que dar seta para a esquerda, realizar a ultrapassagem, depois dar a seta para a direita e assim pegar a sua via e continuar seu deslocamento. Já os ciclistas, sempre mais expostos a acidentes no trânsito, pedem mais respeito aos motoristas. Aquele ciclista que está andando lá na rodovia é esse cara que está aqui na empresa, que trabalha, que tem família, que tem 3 filhos, que tem esposa. Nós não somos vagabundos, irresponsáveis, então a gente queria que tivesse mais conscientização.